Real Madrid. O Real Madrid nasceu em 1902, quando um grupo de espanhóis decidiu que futebol era só um bom passatempo para aristocrata com tempo livre. Desde o início, o clube já tinha uma certa pretensão de grandeza. O nome Real foi concedido pelo rei Afonso XIII, o que aparenta ser bem humilde, né? Nos anos 20 e 30, o Real Madrid ainda engatinhava, disputava campeonatos regionais e se achando importante sem realmente ser. Só que a Guerra Civil Espanhola mudaria tudo. Enquanto o país se dividia entre fascistas e republicanos, o Real se posicionou de um jeito bem inconveniente, do lado do vencedor. Quando Francisco Franco chegou ao poder, o clube virou a vitrine do novo regime, e assim começou a Era Dourada, ou pelo menos a era politicamente bem conectada. Nos anos de 50, o Real Madrid reinventou o futebol europeu. Sob o Santiago Bernabéu, o clube virou uma máquina imperial. Di Stéfano, Gento, Copa e Puskás formaram um time que tratava a Champions League como um campeonato regional. 5 títulos seguidos e um recado claro para o continente. O que importa não é o talento, o que importa é o poder. Puskás blufft seine Gegner. Links läuft sich Hento frei, bekommt den Ball. Seine herrliche Flanke, da steht Alfredo Di Stéfano, ein Schuss. Und wieder einmal steht es 1:0 für Real Madrid. Enquanto os outros clubes eram instituições esportivas, o Real Madrid era uma tese de poder. O Bernabéu entendia que futebol e política são a mesma coisa. Ambos precisam de influência, dinheiro e de narrativa. Francisco Franco precisava de um símbolo da Espanha forte. O Real precisava de um estado inteiro torcendo por ele. Parceria perfeita. A história oficial diz que o clube venceu por mérito. A história real diz que mérito é uma questão de perspectiva. Nos anos 80, o Real começou a mostrar algumas rachaduras. O mundo mudou, Francisco Franco morreu e o clube precisou se reinventar. Surgiram então os Quinta del Buitre, Bonitagreño, Sánchez, Mitchell, Martín Vázquez e Pardeza, uma geração de jogadores espanhóis que jogava bonito e finalmente não devia nada ao regime. Parecia um novo começo, até eles perceberem que o Barcelona de Cruyff estava prestes a roubar a atenção da Espanha. Rivalidade moderna e um novo combustível pro ego. Ego esse que atingiu o auge em 2000, quando Florentino Pérez apareceu. Um homem de negócios que olhou pro futebol e viu publicidade ambulante. Nasciam então os Galácticos, Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham, uma equipe que parecia feita por algum algoritmo de marketing. O Real Madrid virou o primeiro clube a tratar o futebol como um espetáculo global. Não importava o resultado, importava o alcance da marca, e o alcance era quase infinito. Mas claro, o futebol não perdoaria tanta vaidade impune. Os Galácticos venderam camisas, mas esqueceram de ganhar títulos. Florentino entendeu o erro, demitiu meio mundo e criou a segunda era galáctica, mais fria e mais eficiente. Veio então Cristiano Ronaldo, Mourinho e Ancelotti. E 5 Champions em 9 anos. O Real Madrid encontrou a fórmula definitiva: misturar talento e egocentrismo até virar uma máquina de conquistas em 4K. O curioso é que o Real Madrid é o único clube da história que consegue ser amado e detestado com a mesma intensidade. É impossível ignorar o Real Madrid, e talvez seja esse o segredo. O clube não quer que você goste dele, quer que você fale dele, e nisso ele é imbatível. Ninguém faz marketing de si mesmo como o Real Madrid. Barcelona. O Barcelona nasceu em 1899 pelas mãos de um suíço, Hans Gamper, o que já diz muito sobre o que viria depois. Um clube espanhol fundado por um suíço e que depois virou símbolo da Catalunha. Desde o começo, o Barcelona parecia confuso sobre o que queria ser, e talvez essa seja a essência do clube até hoje. Uma mistura de identidade, política e futebol tentando se entender há mais de um século. Nos primeiros anos, o Barcelona era apenas mais um time amador com ambições intelectuais, mas logo virou refúgio do orgulho catalão. Em tempos em que a Espanha centralizava tudo, o Barcelona era o clube que dizia: não somos espanhóis, nós somos catalães. O problema é que o futebol, diferente da política, cobra resultado, e o time demorou décadas para virar o que pregava ser.
A ditadura de Franco tentou apagar o Barcelona do mapa de qualquer jeito. O clube foi proibido de usar a bandeira da Catalunha, o hino foi silenciado e até o nome do Barcelona foi espanholizado. Enquanto isso, o Real Madrid virava o queridinho do regime. Essa rivalidade não nasceu do nada. Ela foi construída na base do ressentimento e da humilhação e da necessidade de provar que o povo, entre aspas, também podia vencer o poder, entre aspas. E quando o Barcelona dizia que era mais que um clube, ou mais que um clube, não era marketing, era realmente um grito de resistência. Nos anos 50 chegou o Kubala, um húngaro genial que salvou o clube do ostracismo. Ele foi o primeiro herói trágico do Barcelona e símbolo de um time que sempre parece estar lutando contra algo até quando não precisa. Kubala transformou o Barcelona em espetáculo, mas o Real Madrid já era uma máquina continental e o sentimento de inferioridade começou a crescer, um sentimento que depois o Barcelona transformaria em combustível. O verdadeiro divisor de águas veio com Johan Cruyff, primeiro como jogador nos anos 70 e depois como técnico nos anos 90. Johan Cruyff trouxe a filosofia que mudou tudo: posse de bola, paciência, estética e controle. O holandês não criou o futebol moderno, mas o Barcelona o aperfeiçoou. Sob seu comando, o clube virou o clube dos pensadores, um lugar onde jogar bonito importava mais do que só ganhar. Cruyff construiu um templo de ideias e os seus discípulos seguiram essa doutrina até o fanatismo. Mas como toda religião, o Barcelona também teve os seus profetas falsos. Depois dessa boa época, vieram anos de caos, dívidas e técnicos que juravam entender o DNA do clube, mas entregavam apenas traumas. Foi aí que o destino decidiu brincar com a história. Um baixinho argentino apareceu nas categorias de base do Barcelona. Lionel Messi, um garoto que parecia mais um personagem de fábula do que um atleta de verdade. Tímido, genial e absolutamente imbatível, o Barcelona renasceu com ele. Com Messi, Xavi, Iniesta e Guardiola, o Barcelona chegou em um nível que beirava o perfeito. O futebol do clube virou arte moderna em movimento. Toques curtos, controle absurdo e uma sensação de que o adversário estava participando de um experimento social. O time de Guardiola de 2008 até 2012 foi tão perfeito que o futebol mundial nunca mais se recuperou. A posse de bola virou um dogma, o tic-tac virou uma seita e o Barcelona virou uma referência global. Mas claro, toda utopia tem seu prazo de validade. Depois de dominar o planeta, o Barcelona começou a se autodestruir. A obsessão por sua própria identidade virou uma prisão. O clube se endividou, administradores fizeram péssimos negócios e o marketing passou a mandar mais do que o campo. Quando o Messi saiu, o Barcelona voltou a ser o que mais temia, um clube normal, com uma filosofia bonitinha. No fim, o Barcelona é o oposto do Real Madrid, mas tão egocêntrico quanto. Enquanto o Real se vê como o dono do futebol, o Barcelona se perdeu na sua própria alma. Um acredita no poder e o outro na pureza. O Barcelona é a tentativa eterna de provar que o futebol pode ser mais do que dinheiro e a prova constante de que, na prática, ele raramente é.